Fala, meus amores do nono ano, tudo certo por aí? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje, quarta-feira, além de postar um vídeo sobre as últimas atividades, também estou postando este vídeo, dando continuidade, tá? À matéria, ao capítulo 5, com os módulos 39 e 40 sobre preconceito linguístico, certo? Então, para acompanhar a leitura e também a explicação, abram, por favor, a apostila nas páginas 18 e 19, certo? Hoje nós vamos falar sobre preconceito linguístico. Então, olha só que interessante. A língua, ela pode variar, dependendo de quem, de onde e com quem se fala, né? Essas variações e os tipos delas, nós aprendemos na outra videoaula que eu deixei aqui para vocês. O que acontece? Vocês precisam compreender que a adequação da variação linguística é que permite a comunicação entre as pessoas de um determinado grupo, de uma determinada sociedade e assim por diante. Acontece que algumas maneiras de falar podem gerar certas situações preconceituosas, né? Por exemplo, se nós viajarmos lá para o Nordeste, algumas pessoas vão ter uma maneira de se relacionar com aquela variação linguística de maneira preconceituosa, dizendo que o falar deles é errado, tá? Como vocês aprenderam, a variação linguística permite, tá, que a maneira de falar não esteja errada, e sim que é um modo de se comunicar daquela regionalidade, tá bom? Vocês precisam compreender que o emprego da língua é flexível. O falar é flexível, diferentemente do escrever, porque o escrever implica as regras ortográficas, gramaticais, né, e etc. Já a língua não, tá? Por isso que se chama variações linguísticas, porque vem de língua, do falar. O que vocês precisam ter em mente? Sempre a adequação ou a inadequação de determinado modo de falar. Por quê? O determinado modo de falar depende da situação em que cada pessoa se encontra e de seus possíveis interlocutores. Interlocutores significa com quem eu estou falando ou a quem eu estou me referindo. Então, prestem atenção, tá? Se eu vou conversar num grupo que tem a mesma idade que a minha, se eu tenho intimidade, se são meus amigos, eu vou me adequar àquele falar. Isso permite o coloquialismo, permite gírias, permite essa variação, né? Agora, se eu vou me dirigir à diretora da escola, eu já não posso usar essa variação coloquial, ok? Bom, para ir além, muito interessante essa colocação que está ao lado na página 18. Lembrando que a norma padrão refere-se a uma língua modelo, tá? De acordo com a gramática. Isso que vocês não podem jamais se esquecerem, ok? Norma padrão se refere à gramática. A norma gramatical, a gramática normativa, que é aquela que prescreve as regras. O que vocês precisam compreender, tá? Que dentro da gramática nós temos várias regras a serem respeitadas, para assim poder escrever seguindo a norma padrão. E a norma culta significa a prática da língua em meios considerados cultos. Por exemplo, na escola, né, os professores tentam falar com vocês utilizando a norma culta, para que vocês não se esqueçam dela na hora de escrever, ok? Mas quando eu consigo ter uma grande diferenciação do modo que eu falo com o modo que eu escrevo, isso se torna automático. Bom, agora, por favor, acompanhe a leitura. Ligeiro, nasalado. Sotaque paulista teve influência de índios e migrantes.
Língua portuguesa em São Paulo ganhou traços indígenas e italianos no modo de falar e nas expressões. Então, olha só, pessoal. Vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com os paulistanos, mas vocês precisam observar que o linguajar dele, o modo como eles conversam, né, determinadas palavras são bem diferentes de quem mora, por exemplo, no interior. Nós que moramos no interior temos mania de puxar o R, eles já não, tá? Quem mora no Rio Grande do Sul também é diferente do nosso falar, do nosso linguajar, ok? Então, vocês vão ler este texto prestando muita atenção. Este texto está nas páginas 18 e na página 19, certo? Eu também coloquei aqui, caso vocês queiram ler pelo computador, certo? Depois que prestarem bastante atenção neste texto, eu gostaria que vocês assistissem, tá? Lá no YouTube, neste link que eu deixei aqui para vocês, o Ariano Suassuna, que é este escritor que faleceu, infelizmente, faz poucos anos, né? Foi em 2014. Ele escreveu O Alto da Compadecida, que depois virou um filme, né? Super bacana, um filme brasileiro. Não sei se vocês já assistiram. Mas, neste livro, ele retrata o nordestino, né? As falas lá do Nordeste. E aqui neste link é um vídeo super curtinho dele mesmo, bem informal o vídeo, mas super bacana, um registro super legal do próprio celular de alguém que filmou ele falando sobre preconceito linguístico, tá? Então, não deixem de ver o que ele diz sobre isso. É muito interessante, certo? Vai ajudar vocês também a comporem as respostas de vocês. Depois de ler o texto, de assistir esse pequeno vídeo, vocês vão realizar os exercícios das páginas 30, 31 e 32. Os exercícios de 1 até 9. Combinado? Pois eu posto o vídeo da próxima correção, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e se cuidem.